Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista do Luiz, onde ele responde as nossas muitas perguntas. Se você não assistiu a primeira parte, não se preocupe, é só acessar o link que está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Corre lá, confere a primeira parte e volta aqui para conferir a segunda. Você vai amar. Bom proveito! Eu queria entender um pouco melhor essa questão de você ser cético. Antes de tudo isso, você achava que havia alguma coisa após a morte? Sim e não, porque eu li de tudo. Eu fui criado por uma mãe que a minha mãe era evangélica, uma pessoa, sabe, aquela cristã de verdade, assim, que no exemplo, no silêncio, ela vivenciava tudo que o Cristo ensinou. Então, pela força moral dela, eu tive que estudar. Ela me pediu isso. Mas eu abandonei na adolescência, porque eu estudava, mas eu vivia enchendo a paciência do pessoal na igreja, porque eu falava assim, onde é que Caim arranjou a mulher dele? Sabe, eu ficava apontando as contradições, eu era chato pra caramba. Então, assim, as coisas pra mim têm que fazer sentido. Tem que fazer sentido. Não adianta alguém me contar uma história e falar assim, não, é assim porque é assim. Você falou sim e não. No resumo, você tinha medo da morte? Não. Muitas vezes eu até desejei. Mas o sim e o não, você tem dias em que você está... Eu falo você, mas sou eu, né? Tinha dias em que eu estava numa praia linda com meus filhos. Para quem não conhece a região dos lagos, Búzios, Cabo Frio, Arraial do Cabo, eu fui mergulhador em Arraial do Cabo, é uma beleza estonteante. Então eu tinha dias de pura contemplação, de olhar para os meus filhos e ver aquela coisa completa e dizer, isso é coisa de Deus. Mas tinha dias de muita revolta. Eu sou uma pessoa muito... A minha capacidade de indignação é muito grande. Eu vivia arrumando problema com pessoas porque estavam gritando com alguém, maltratando um bicho ou uma criança. Então, nos dias ruins, eu ficava muito revoltado. Mas eu tinha a capacidade de ver que tinha alguma coisa. Só que eu não me acho à altura e nem acho que ninguém, pelo menos ainda nesse planeta, está autorizado a dizer o que é essa alguma coisa. Você falou que você ficava revoltado com alguma coisa. Isso de que forma mudou após a sua experiência? Eu percebi que eu não tenho controle sobre nada. E para completar a informação, 10 dias antes do infarto, eu completei uma bateria de exames. Porque na época eu estava bem empregado, eu tinha um plano de saúde muito bom. E todo ano eu fazia, todos os exames. Nessa ocasião eu vinha 2 anos com uma dor de cabeça persistente e ninguém sabia o que era. O neurologista estudou, falou, olha, a única explicação é que você tá muito ansioso, muito estressado, você tem que tomar um remedinho. E eu imediatamente falo assim, não, tarja preta, jamais. E 10 dias antes do infarto eu completei uma bateria de exames, uma bateria completa. E levei para o médico e ele falou, olha, parabéns, cardiologista, você está de parabéns, você está com uma saúde muito boa. E 10 dias depois eu infartei. Aí quando eu pude dirigir, eu voltei nele, revoltado, porque na minha cabeça ele tinha que ver. Aí eu mostrei para ele, aí ele falou, tô lembrando, eu acho que eu tô lembrando. Eu falei, pois é, doutor, olha aqui o que aconteceu. O senhor disse que eu estava com o coração de um garoto de 15 anos, me deu parabéns. Olha aqui. Aí ele, nossa, mas que infarto grande, hein? Eu falei, então, como é que o senhor não previu isso? Aí ele me falou, olha, o exame, Luiz, é uma fotografia, é um instante. Naquele instante em que você foi fotografado, no ecodoppler, na esteira, em que você fez tudo, naquele instante estava tudo bem. Mas eu tenho pacientes que saem daqui com 20 anos de idade e infartam por causa de estresse. Aí ele disse, eu te avisei isso.
Eu te falei que você tinha que tomar você era muito ansioso, muito nervoso, que você tinha que tomar um remedinho, e você falou, não, eu não tomo tarja preta. Aí eu disse, o senhor não falou. Ele falou, eu falei. O senhor não falou. Eu falei. Aí a minha mulher olhou para mim e disse assim, ele falou. Aí ele falou, é normal. Quando a pessoa não quer ouvir, ela não ouve. Algumas pessoas que passam por uma experiência de quase morte sentem como se aquela experiência tivesse sido programada para eles passarem, por algum motivo que elas não conseguem entender aqui, como se fosse uma espécie de correção de rumo na vida. Então, você me falou uma coisa que me faz pensar mais ainda nisso, que é o seguinte, foi dito para você, agora é que a sua história começa. O que me faz pensar também no fato de algumas pessoas terem comentado que algumas coisas teriam sido ditas a elas que elas não se lembram. Então eu pergunto para você se tudo isso que eu falei faz sentido, que a EQM tenha sido programada porque falaram para você que agora que a sua história começa, como se fosse uma correção de rumo. E eu pergunto a você se você acha que podem ter sido ditas coisas a você que você não se lembra enquanto você estava lá. Com certeza, Carlos, eu não consigo memorizar tudo, né? No nosso tempo, passou 12 horas. Vamos dizer assim, eu não entendo nada de física, mas na frequência vibratória em que eu estava, apagado no corpo, mas consciente, passou 5 minutos. E eu só consegui te falar algumas coisas, porque cada vez que eu conto essa história eu vou lembrando de mais coisas, e se eu falar eu vou ficar horas aqui. Então eu concordo com você que foi uma correção de rumo, que o GPS foi recalculado. E tudo indica que se eu continuasse vivendo do jeito que eu estava, eu ia desperdiçar minha vida. Porque assim, eu era... durante 32 anos eu trabalhei no rádio, e sempre de manhã cedo. Quem é do rádio sabe isso, o horário filé mignon do rádio é de manhã cedo. E radialista não pode trabalhar mais do que 4 horas, porque fica exposto à radiofrequência no estúdio. Então, pela lei, a gente só pode ficar 3 horas no ar e mais 1 hora complementar. Aí eu trabalhava na produção, eu tinha 8 jornalistas sob meu comando e tal. Então, eu trabalhava de 5 às 9 da manhã, saía da rádio correndo, ia para a Fundação Cultural, eu era funcionário... não era concursado, eu era contratado, também como jornalista, como assessor de imprensa, e ainda tinha minha empresa. Eu tive empresa por vários anos. E nessa época eu estava trabalhando só com clipping, que é monitoramento de notícia. Então eu trabalhava muito, e muito dificilmente eu tirava um dia, até um domingo era difícil eu parar para trabalhar. Mas isso era o de menos, porque isso não é o que estressa. O que estressa é a atitude diante de. Qualquer pessoa que me fechasse no trânsito, qualquer pessoa que me causasse qualquer coisa, eu estava sempre pronto, sempre armado para reagir. Se eu visse alguém gritando com uma mulher, alguém fumando no ônibus, qualquer coisa que eu achasse, eu tinha aquela arrogância de dizer assim, eu vou resolver, você quer ver como é que eu vou resolver? Você quer ver como eu não vou botar você preso? E de fato, durante a minha carreira, políticos foram presos, traficantes, gente de todo tipo, porque eu era aquele cara que botava a boca no microfone e eu achava assim, eu sou o cara que eu resolvo. E quando você fala de um rearranjo, uma correção de rota, eu acho que assim, não estava na hora de eu partir. E quando eles puxam o freio de mão e me seguram, vamos partir da premissa de que a Rogéria estava certa, de que o médico operou com auxílio espiritual, de médicos de inteligências espirituais. Foi para quê? Não está na hora dele ir, porque ele tem chance ainda de corrigir. E hoje, eu não vou dizer para você que eu sou um anjo, é evidente, mas tudo para mim é ressignificado. Sabe? Quando alguém te corta no trânsito, quando você está na fila, alguém fura o local, quando eu vejo alguma coisa que está torta, eu olho e falo assim, que pena. Essa pessoa um dia vai aprender. Não sou eu que vou consertar o mundo. E eu descobri, aos 49 anos de idade, que eu não estou no controle. Eu não tenho o poder de decidir
nem a minha própria vida e minha própria morte. Eu estava com saúde, estava com dinheiro, estava bem, né? E de repente tudo podia acabar. Só ficou por um fio. Você diz que você não tem controle, você sente que você não tem nenhum controle ou que o seu controle é menor do que você pensava? Qual das duas coisas? É claro que a gente tem controle. Eu posso decidir como vai ser o meu dia. Eu posso programar uma viagem, eu posso fazer coisas. Mas qualquer coisa pode acontecer. E há um controle que eu exercia e que hoje eu já vi que não é nada bom. Por exemplo, eu queria que meu filho fosse de um jeito. E ele é o que ele é. Não adianta eu ficar o tempo todo, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. E a minha filha também. Então hoje eu percebo, sabe quando o seu parceiro, sua parceira, o marido, a esposa, tem uma coisa que você não gosta, aí você tenta ficar corrigindo aquela pessoa. Hoje eu não sou mais assim. Sabe, eu vejo alguma coisa e eu rio, eu falo assim, essa pessoa é do jeito que ela é, e eu amo ela do jeito que ela é. Eu não tenho que ficar reprogramando ninguém. Eu mal consigo conhecer a mim mesmo, então eu não estou no controle, nesse sentido, sabe? Foi dito a você, por eles, agora que sua história começa. Você falou agora de várias mudanças que ocorreram no seu íntimo. Você sente que essa sua história que começa agora tem alguns capítulos que você não nos contou ainda? Eu espero que sim, mas eu já posso dizer dos capítulos que eu ainda não tinha lido e que hoje eu consigo enxergar com esse reset, né? Quando eles falam agora que a sua vida começa, então eu posso dizer, hoje, pela experiência que eu tive e como a minha vida virou completamente do avesso, na minha profissão, ainda mais trabalhando com políticos, você vira descartável. Então eu tive que ressignificar tudo. A importância que eu dava ao meu nome, a importância que eu dava ao dinheiro, a importância que eu dava ao apartamento, a carro, nada disso é igual. Então, hoje eu li mais de 200 livros depois que eu infartei, tentando encontrar respostas. Hoje, eu consigo encontrar resposta, Carlos, silenciando. Eu paro, eu olho para o meu... Eu tenho 3 gatos. Eu olho para os meus gatos e eu vejo que eles estão perfeitamente adequados. Eles estão perfeitamente vivendo o que a natureza é. Eles são a própria natureza. E eu quero ser igual a eles. Eu quero simplesmente ser. Estar aqui e ser quem eu sou, aceitar quem eu sou. Tudo que eu aprendo é útil, e quando não é, não me diz respeito, eu deixo para lá. E outras coisas, pelo fato de eu ter mudado de atitude, de comportamento, a minha vida é completamente diferente. Você tem certas pessoas que eu convivia antes, eu não consigo conviver mais com essas pessoas. As piadas, as atitudes, as opiniões, sabe, eu tenho fome de conviver com pessoas que dão valor à vida. Você de alguma forma se sentiu conectado com tudo aquilo, como se você fizesse parte realmente de tudo aquilo, como se você fosse um pouco tudo que estivesse à sua volta? Sim, eu esqueci de falar isso. A inteireza de presença, quando eu te falei, né, eu percebia tudo que estava acontecendo lá embaixo. Até o rosto do médico, a expressão da enfermeira, o suor dela, eu via, eu não via, eu sabia, assim, a expressão, eu estava totalmente imerso no saber. Eu já vi gente falar no seu canal assim, uma visão de 360. É muito mais do que isso. Eu tinha total consciência do que estava acontecendo acima, abaixo, do lado, na frente, atrás, mas nada disso interferiu naquele momento. É tipo, agora passou uma moto aqui e eu escutei a buzina, lá longe. Aí eu sei que o cara está acelerando, sei para onde ele está indo, mas eu estou aqui conversando com você. A única coisa que me importa agora é estar nesse momento com você. Entende? Então eu estava
inserido na. É como o Ailton Krenar, aquele índio extremamente inteligente, ele fala isso e eu me identifico com o que ele fala. Ele diz assim: o homem branco olha para a natureza e fala assim, lá está a natureza. Ele vê uma praia, aí ele constrói um apartamento, ele coloca uma varanda de vidro e fala, lá está a natureza. Aí o Krenar fala, não, ele é a natureza, ele não está fora. E naquele momento eu percebi com toda a plenitude isso. Eu sou parte desse grande corpo universal, dessa grande inteligência. Talvez eu seja uma célula mínima de um corpo ou de uma mente universal, que é puro amor. Mas por ser mínima, não quer dizer que eu seja menor. Eu queria perguntar uma coisa que eu não entendi muito bem. Vamos começar da EQM. A primeira coisa que eu me lembro de você ter falado é que você sentia, mas não via. Mas depois parece que você viu. Você sabia que eram 12 pessoas, você escutava coisas lá de baixo, o que me faz pensar que você sentia que você estava acima daquele local onde estava sendo feita a operação. Mas em que momento você passou a enxergar? Porque você comentou sobre cenas que foram mostradas da sua vida. Então parece que houve um momento a partir do qual você passou a enxergar, ou não? Não é enxergar com os olhos e nem imaginar. Eu só sabia. Então, concomitante às cenas em que eles me inseriam, eles me recolocavam lá na cena, naquele momento, nas histórias felizes que eu não contava, que eu tinha esquecido, eles me colocavam lá, tá vendo? Olha como você foi um bom pai, olha como você foi um bom marido. Então eu estava lá, mas eu sentia, aliás, eu sabia tudo que no material estava acontecendo. Apesar deles falarem, olha, né? Mas você não estava vendo nem de uma outra forma. Você estava inserido naquela cena que já tinha ocorrido na sua vida. Você estava reconhecendo essa cena pelas emoções que você tinha e sabia que eram daquela cena, mas você nunca viu nada. Mal explicando, é como se eu viajasse no tempo e eu encontrasse eu criança. Eu encontrasse eu adolescente. Eu via eu o homem casado. Eu via eu no meu trabalho. Era um outro tipo de sentido. Esqueça a visão, mesmo que um outro tipo de visão. E isso era substituído por uma sensação. Sensação. Eu sabia. Eu sabia. Quando eu falo assim, me era mostrado, por isso que eu falei no início, não é como uma tela de cinema, que vai passando linearmente, cena após cena. Eu estava inserido naquela lembrança que eu não tinha, me provando, a sua culpa não faz sentido. O que você está dizendo não é verdade, você foi um bom marido, por exemplo. Então eu estava inserido na cena, mas não vendo com os olhos, porque se eu pudesse dizer o que os meus olhos viam, eram aquelas 12 inteligências que estavam ali comigo. Você chegou a ver essas 12 inteligências? Eu sabia da presença deles, inclusive contei 12. Então não é só que você sabia e que você sentia. Você teve uma informação que eu traduziria como que visual. A mais visual, durante a EQM, a mais visual foi eu estar com esses 12. E o que você poderia falar sobre eles? Rosto, tamanho, roupa. Você falou de meia-lua. Meia-lua, eles estavam enfileirados em forma de meia-lua, assim, me rodeando, né? Estavam como se estivesse em forma de meia-lua na minha frente. Eram homens e mulheres, só homens, de várias etnias, ou você não viu o rosto? Não via o rosto. Eu tentava, e eu sou bastante detalhista, como eu te disse, eu ficava tentando olhar os pés, tentar reconhecer a voz. O que é isso que está acontecendo? Porque ao mesmo tempo que está acontecendo, a nossa cabeça pensa 1 milhão de vezes mais rápido do que a gente é capaz, né? Enquanto eu estou falando com você, eu posso pensar 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, enquanto eles falavam comigo, eu sou muito observador, ficava... Que pessoas são essas? Que sotaque é esse? Que língua é essa? E não tinha como identificar. Não dá para ver o rosto. Era algo como que esfumaçado, mas era uma forma humana.
E o que eu tenho certeza é que eram sábios muito antigos. E de alguma forma, eles pertenciam, eu vim depois deles. É como se eu fosse da família deles. Sabe? Parece que era a sensação que eu tenho é que eles estão comigo há muito tempo. Há muito tempo. Só queria fazer uma observação muito interessante. Nós fizemos uma entrevista com a Cris Breia, que durante a entrevista ela comentou sobre ter visto 12 seres que ficaram em forma de meia-lua também. Nossa, Carlos, eu não vi esse vídeo ainda. Pois é, isso, como eu fiz essa entrevista não tem tanto tempo assim, essa informação está muito fresca na minha memória e é claro que isso me chamou muito a atenção. Ela disse que, se não me engano, espero que eu não esteja sendo traído pela minha péssima lembrança, mas eu acho que eram homens e mulheres. Você teve essa percepção? Não. Se eu tive, não me ocorre agora. Porque sabe que não importa? Quando você está numa coisa tão importante, não sei, eu fico tentando achar referências, sabe? Imagina um momento muito feliz da sua vida, sei lá, uma coisa muito legal que aconteceu e você estava só com gente ali que você ama. Eu entendo perfeitamente o que você está falando, mas é que quem não passou pela experiência fica desesperadamente tentando entender mais e só perguntando. E às vezes são perguntas, a gente nunca sabe o que vem como resposta, tudo que a gente acha que pode perguntar, a gente pergunta. Eu entendo, é importante que você tenha detalhes, porque para configurar como uma EQM, algumas coisas têm que bater, né? Não, eu nem digo isso, porque está longe de mim a pretensão de validar ou não qualquer experiência. Eu não tenho esse conhecimento para isso. E eu acho que tudo pode ser tão vasto quanto a própria natureza. Imagine, por exemplo, se eu sou de fora do planeta Terra e vou mandar pessoas... vou mandar 1000 pessoas para 1000 lugares diferentes do planeta Terra. Bem, se o cara caiu no mar, se caiu no deserto, se caiu na floresta amazônica, se caiu na Antártida, gente, esse pessoal está mentindo, cada um chega com uma resposta diferente. Eu trabalho com a percepção de que podem ser infinitas verdades que se somem. Bem, eu queria fazer uma outra pergunta, que é a seguinte: essas cenas que foram mostradas para você foram sempre em resposta ao que você colocava, ou havia cenas também que surgiam e que faziam você pensar em coisas que não estavam sendo questionadas naquele momento por você? Em absoluto. Só me era mostrado o que eu pensava. Eu entendi sua pergunta. Se eles sugeriram algum pensamento. Não. Quando eu terminava de vivenciar aquela cena e ver, nossa, que aula linda, que prova linda de que eu fui um bom filho. Imediatamente eu pensava assim, mas quando eu casei eu não fui. Aí a resposta vinha depois. E eu ficava tentando prestar atenção em palavras. A gente que é jornalista, ainda mais investigativo, a gente estuda muito a linguagem corporal, o jeito para onde a pessoa olha, sabe? Quem é da área sabe isso. A gente percebe muito se ela está inventando, se ela está lembrando, se ela está... Então eu ficava tentando prestar atenção em tudo e nada disso era importante. Não eram vozes. A informação vinha em pensamento. E por acaso existia isso de você pensar e eles já responderem antes de dar tempo? Imediatamente. Eu mal pensava, mas eu não fui um bom pai. A resposta já aparecia a cena assim na minha frente. Várias cenas. Me mostraram a cena em que eu corri com meu filho. O meu filho mais novo, ele tinha um problema que ele prendia a respiração, ele ficava roxo. E uma das cenas que mostraram,
eu saí correndo com meu filho no colo, sem respirar, e fazendo respiração boca a boca e correndo com ele pelo meio da rua e pedindo ajuda. Eu não lembrava disso. E uma pessoa estranha me parou, me levou para o hospital, meu filho foi salvo. Ele teve uma parada cardíaca. Aí é como se ele dissesse assim, eles não falavam, eles mostravam a cena. Olha aí, como você não foi um bom pai? Então surgem duas perguntas. A primeira, você em nenhum momento deixou de ter consciência da existência da sua família aqui na Terra? Em absoluto. Pelo contrário, meu único medo de constatar que, olha, eu acho que eu vou morrer, era ter que me despedir deles. Se você perguntar, o que você tem medo, Luiz? Eu vou falar, eu tenho medo de me despedir. Quando minha filha mora na Europa, toda vez que ela vem ao Brasil, eu falo, filha, desculpa, eu não vou no aeroporto. Eu me despeço no momento do churrasco, na alegria, porque eu morro de medo de despedida. Então isso ressoava muito em mim, assim. Bom, então eu estou indo e a saudade já está batendo. Eu vou ficar sem ver minha família. E meus filhos já são adultos, já eram na época. Nem moravam comigo mais, já são formados. E você não teve uma vontade de ficar lá? Em nenhum momento você sentiu, nossa, eu nunca senti algo tão bom como isso aqui, eu quero ficar, não quero voltar. Isso não apareceu. Eu queria ter essa experiência na vida, todo dia. Mas eu vi muitas pessoas na sua entrevista, também li vários livros, já vi várias entrevistas do pessoal que faz estudo de EQM fora do Brasil, e tem sempre essa questão do ponto limite, né? Muita gente fala isso. Eu sei que daquele momento em diante eu não teria volta. Não aconteceu isso comigo. Eu tive uma reunião, se eu puder te resumir, de forma bem pragmática, eu tive uma reunião com 12 sábios, muito antigos, que de alguma forma pertenciam à minha família e me amam profundamente. Eles só me mostraram, não faz sentido você carregar tanta culpa. Não faz sentido, você é uma pessoa muito amada. E quando eu digo, então acabou, né? Então tá bom, agora eu sei que vou morrer. Não, a sua vida, agora que a sua história começa. Então eu acho que eu ainda estou tentando entender, Carlos, sabe? E olhando para dentro, o mais profundo que eu posso olhar, eu acho que isso significa que agora eu posso escrever uma outra história. Eu contei muitas histórias no rádio. Eu denunciei um monte de gente no rádio. Mas eu não escrevi uma história, a verdadeira história. Por que eu estou aqui? Qual é o sentido? Por que continuar? E tudo me foi arrancado. Eu ganhava muito bem, passei a não ganhar mais nada. Eu tinha uma situação, uma certa estabilidade, depois não. Eu vim para Curitiba, logo 3 meses depois, comecei do zero. A minha médica aqui falou, eu nunca vi uma pessoa tão corajosa que nem você. Sair do Rio de Janeiro, depois de tudo que aconteceu, e voltar a viver. Mas o que me dá essa razão foi a experiência que eu vivi. Isso é tão grande, é tão importante, que nada mais importa. A única coisa que importa para mim, Carlos, é aproveitar cada cafezinho com a minha mulher, cada abraço com meu filho. Eu trato o porteiro como um irmão. Sabe, eu não estou tentando fazer isso assim, eu preciso ser alguém melhor. Já está fluindo de mim. Acho que o treinamento foi tão pesado. Eu não consigo diferenciar mais a não ser quando a pessoa realmente ela não é legal, né? Então eu dou aquela congelada assim, né? Essa pessoa não está legal, ela está no momento dela. Mas eu estou transpirando amor. Eu vi que esse é o sentido. Você disse que você olhava para aqueles 12 sábios e que você sentia como se eles fossem de alguma forma da sua família. Aí eu pergunto sobre o conceito de família, porque você mesmo se sentiu conectado àquilo tudo. Eu pergunto se, de uma certa forma, não podemos, talvez, todos sermos uma família. E, nesse sentido, eles poderiam, eventualmente, não ser antepassados seus,
mas você pertencer a uma família deles num sentido mais amplo. Isso faz sentido? Sim, faz sentido no sentido mais amplo. Eu não quis dizer parente, minha avó, minha bisavó, né? Era familiar. E é interessante você falar isso porque eu fiz uma terapia que usou da constelação sistêmica. Aí, nesse tratamento, eu entendi melhor esse sentido. Eu acredito que você conheça. O conceito de família é muito maior do que o meu parente consanguíneo. Então, assim, eu aprendi nessa terapia, que me fez muito bem, aliás, me ajudou demais, que todos os que vieram antes de mim tornaram possível eu ser a pessoa que eu sou. Alguém pavimentou o caminho. E não importa se ela é Azevedo, ela pavimentou. E eu aprendi nessa terapia, que me ajudou muito, a agradecer. Obrigado por você ter... Inclusive a minha pátria. A gente aprende na constelação a fazer as pazes com a minha pátria. Obrigado por ter vindo antes de mim, me tornar possível eu estar hoje onde eu estou, ser quem eu sou. Eu agradeço, tomo a minha responsabilidade e sigo adiante. Você falou em pátria. Até a pátria, no conceito da constelação sistêmica, até a pátria, ela é parte da nossa família. A pátria, você quer dizer o país mesmo? No conceito amplo, mas eu me identifiquei porque eu saí do Rio de Janeiro, depois do infarto. Eu lembro que quando o avião estava subindo, eu falei assim, nunca mais eu quero pisar aqui. Eu estava com muita raiva com tudo que aconteceu. Mas hoje eu sei que eu não posso virar as costas. A quantidade de gente que me ajudou a ser quem eu sou, a quantidade de gente que pertence à minha vida, à minha história, que escreveram na página da minha vida. Então eu me reconecto com essas pessoas hoje, sempre agradeço, de forma assim, o mais distante, né? Mas quanto mais vezes possível, porque eu não posso esquecer, abandonar que eu nasci no Rio de Janeiro, que lá eu tenho um monte de amigos, meus familiares, e que aquelas pessoas são muito importantes na minha história. Eu queria saber sobre a questão da culpa que você carregou durante a experiência e que foi mostrado para você que tem uma outra realidade aí, né? Eu queria que você trouxesse para nós que estamos assistindo você falar qual a conclusão que você tira para todos nós sobre a culpa e a não culpa, onde também podemos talvez incluir o medo e o não medo. A conclusão que eu posso te dizer, eu não acho que a palavra conclusão nem é a correta, porque seria muita petulância minha dizer que eu já esgotei a verdade, tá, Carlos? Eu hoje percebo que a culpa é uma coisa completamente inútil, absolutamente inútil. Enquanto eu carregar a culpa, eu estou carregando um peso desnecessário nas costas, e que isso não serve para nada, só atrapalha. Então, hoje eu tenho uma vivência muito mais leve, principalmente com a minha família, mas com todas as pessoas que me cercam. Porque eu não sou responsável pela escolha de ninguém. Eu não sou capaz de determinar a vida de ninguém. Eu hoje sei. Hoje eu sei. Não é uma questão de conhecer, de ter lido num livro. Algo que Freud disse, ou Jung disse. Eu sei, está completamente interpenetrado no meu saber. A culpa é uma coisa desnecessária e inútil. Só me atrapalha. E eu me libertei dela. Eu te perguntei também sobre o medo porque em algumas experiências foi dito à pessoa para não sentir medo. Eu queria saber se você enxerga alguma relação entre situações de medo e situações de culpa. Não, pelo menos não consigo fazer uma relação agora com isso. Até porque
durante várias vezes na vida alguém sempre pergunta: você tem medo de morrer? Eu sempre dizia: não, não tenho. Mas viu como eu te respondi agora há pouco? Eu tenho medo da despedida. Aí você pode, mas todo mundo tem que despedir um dia, né? Mas esse momento eu tenho medo de ter que dar tchau, sabe? Terminou o domingo, foi ótimo o Dia dos Pais, os filhos estão indo embora. Naquela hora ali dói. Esse tipo de medo eu tenho. Mas eu não sei se é por causa da profissão ou da forma racional de ser. Eu sempre achei que eu não tinha medo de nada, mas disso eu tenho medo. Se eu puder pedir alguma coisa ao universo, é que não haja a despedida no aeroporto. Você diz que você se sentiu sendo desligado do corpo, você não se percebeu saindo do corpo. Essa sensação de desligamento traz alguma outra informação junto? Simplesmente significa que você não se viu saindo do corpo? Ou teve uma sensação de desligamento de preocupações, do dia a dia da vida? Me explica um pouco melhor esse desligamento. É a palavra mais perfeita para te explicar o que eu percebi. Porque muita gente fala assim: eu fui sugado, ou então eu me vi fora do corpo. Eu não me vi fora do corpo. Eu sabia que eu estava lá embaixo, entre aspas, né? Eu sabia que eu estava numa situação diferente, mas foi proposital. Por quê? Porque o tempo inteiro, antes de eu apagar, depois da anestesia, eu estava raciocinando. A minha mente não parava. Como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? Como é que eu vou pagar as contas? Como é que meus filhos vão se virar? E meu trabalho, sabe? De repente, tiraram a tomada. Ou seja, todas essas preocupações sumiram. Não é que elas sumiram. Eu fui impedido de pensar nisso. Como se me desconectassem daquela situação, daquela realidade, e me colocassem propositalmente numa outra realidade e fala tipo assim: vamos conversar. Enquanto você estava nessa outra realidade, você continuou o tempo inteiro escutando o que era dito na sala de cirurgia? O tempo inteiro. O barulho dos metais. E você chegou a checar com médicos ou enfermeiras se aconteceu aquilo exatamente como você tinha escutado? Não. Eu tive vontade de procurar esse médico que me operou para conversar sobre isso. Mas quem cuidou de mim não foi ele. O que me operou, ele deve ter me visto uma ou duas vezes. Mas eu fiquei receoso de perguntar. Até porque eu só fui falar dessa experiência, muito tempo depois. Quando eu me senti mais confiante. Eu guardei isso para mim e fiquei experimentando isso e tentando encontrar o significado disso durante vários meses. Então não era importante para assim que eu voltasse lá para constatar se realmente foi assim. O que eu sei é o que está escrito nos papéis, sabe? A hora em que eu entrei, quanto tempo durou a cirurgia e as informações que minha filha passou, que minha mulher passou, que a Rogéria passou. Eu não fui constatar. Durante a experiência, coisas foram ditas a você, mesmo que de forma mental, certo? Sim. Você consegue traduzir essa comunicação como se fosse uma voz masculina ou feminina? Não. Era uma transmissão de pensamento, uma transmissão de ideias. E essa transmissão permanece até hoje? Eu busco ela constantemente. E às vezes eu consigo sentir uma emoção parecida. Embora eu não tenha religião, eu gosto muito de rezar. Aí eu não sei para quem que eu vou rezar, o que eu vou fazer, eu sei que eu vou. Aí eu fecho os olhos, procuro entrar no momento contemplativo, todo dia. Mas aí já aconteceu, de eu ter uma sensação assim tão parecida, de eu chorar compulsivamente, chorar de alegria, sabe? Mas não de sentir uma informação vindo para você.
Infelizmente, eu nunca mais mantive contato com essas inteligências. Eu gostaria de ter, mas não tive. Quando eu penso que na cirurgia, segundo a sua amiga médica, tinham várias pessoas ali mesmo que o médico não estivesse vendo, me faz pensar que talvez você esteja muito menos sozinho do que você pensa. Eu gosto de pensar isso. Eu gosto. E eu perguntei para ela sobre identidade, para eu tentar relacionar, sabe? Tipo você está fazendo agora. Falou assim, mas vem cá, era mulher, era homem, qual era o nome? E ela falou assim, não importa. Essas presenças, elas não se identificam. Eles estavam ali por amor, porque eles escolheram te ajudar. Lembrei disso agora. Isso me emociona muito. Ela diz, eles escolheram te ajudar. Estavam ali por amor. Então, quando uma pessoa está te ajudando, que você está numa situação muito ruim, você não pergunta o nome. E quando você também vai ajudar, né, Carlos? Imagina quantas vezes você já deve ter parado o carro no meio da estrada para ajudar uma pessoa que está com o pneu furado, ou uma pessoa que tropeçou. Não importa qual o nome, qual o time, qual a origem, você não quer saber nada, você só fica assim, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, sabe? Nada disso conta. Mas eu fui chato, fiquei perguntando para ela como é que era. Ela não disse, ela falou assim, eram médicos espirituais. E ela falou, eu não tenho autorização para ficar te falando mais nada. Algumas pessoas durante a EQM ouviram a pergunta, você quer voltar ou você quer ficar? Como é que isso aconteceu com você? Porque você voltou, mas você não comentou em nenhum momento se foi dada essa possibilidade de ficar a você. Eu subentendo hoje, embora na hora eu não tivesse tido essa... Eu acho que eu não tive essa ideia. Eu subentendo que quando eles falam assim, agora que a sua história começa. E aí eu acordei, então é meio que assim, você não está autorizado a passar daqui, aqui ainda não é o seu lugar, volta e reescreve a sua história. Então talvez, aí você falou de livre-arbítrio, talvez eu não tenha tido a autorização de alguma inteligência superior para decidir, não, eu estou cansado, eu não quero mais, eu não aguento, eu quero morrer. Nem passou pela minha cabeça. Quando eu pensei, bom, então agora acabou? Não. Agora é que a sua história começa. Então é como se fosse uma ordem, né? Você, entre aspas, morreu. Você teve uma percepção em algum momento? Morri? Eu acho que sim, porque eu estava muito gelado. Eu sabia que o meu corpo estava muito gelado e que eu tive, várias vezes eu apaguei. Apaguei como se tivesse morrido. Por quê? Você, imagina agora tentando pensar como médico, você anestesia uma pessoa, ela está completamente inconsciente, mas ela está viva, inclusive monitorada por aparelhos. Então, várias vezes eu achava que eu tinha morrido mesmo, porque eu estava muito gelado. Eu sabia que meu corpo estava muito gelado, mas eu não sentia frio. Como é que é isso? Você, fora do corpo, durante a EQM, você sabia que você tinha tido várias paradas cardíacas? Isso não foi relatado, não está escrito, mas eu acho que foi. Mas você tinha essa sensação durante a EQM? Eu tinha a sensação de que eu já estava desligado do corpo completamente. Mas que você tinha parado várias vezes, que o coração tinha parado várias vezes, você teve esse conhecimento durante a EQM? Não. Isso foi falado depois para minha filha, ela me contou, olha, ele falou que você teve várias paradas, e ele usou o seguinte termo, a gente está trazendo ele de volta toda hora, mas ele está parando. E ele falou, a gente não pode ficar forçando. E quando você esteve lá com esses 12 seres, ou em algum outro momento durante a EQM, você pensou, morri? Pensei, mas não doeu isso, porque imediatamente, a partir do instante em que eu sinto a presença deles e começa esse diálogo, a experiência é maravilhosa. Então, digamos assim, 98% da minha atenção, do meu foco, estava com eles. E tinha aquele barulhinho que eu escutava lá embaixo, o pessoal falando, a enfermeira, o médico, o barulho. Você falou que
aquelas 12 presenças eram familiares. Eu pergunto, essa trajetória, sair do corpo nessa situação e tudo pelo que você passou, também pareceu natural para você? Ou você, em algum momento, se assustou ou falou, opa, não sabia que morrer era isso, por exemplo? Não foi traumático. O fato de eu me perceber acima, vamos lá, fora do meu corpo, saber que eu estava gelado ali, que eu várias vezes morri, tive paradas cardíacas, foi informado que eu tive várias paradas cardíacas. Não importava, porque eu estava numa sensação, num mergulho profundo de uma experiência que eu nunca tinha tido antes, e que se alguém tentasse me provar, eu ia dizer, isso é coisa da sua cabeça, isso é algum filme que você viu. E não, eu vivi essa experiência e ela foi tão maravilhosa que os 2% de barulho que eu escutava lá, o meu corpo está lá gelado, sinceramente, não importava. Então essa percepção de corpo gelado é como se você estivesse vivendo nos dois lugares ao mesmo tempo. É como se você nunca tivesse se desligado totalmente do seu corpo. Eu acho que sim, Carlos, porque eu me lembro de várias vezes, eu estava tremendo de frio e parava. Eu não sentia mais frio, daí a pouco de novo. Até fazia barulho assim na maca, meu braço tremendo. Depois parava. É como se o seu foco passasse de um lugar para outro. É bem provável que quando eu pensasse, mas como é que eu vou fazer meus filhos, de repente, né, talvez tivesse uma ligação ainda vibracional, sei lá, quântica, ainda na matéria, mas quando a atenção volta para eles e eles falam, olha só, olha que dia incrível, olha o que você fez aqui, aí eu fico maravilhado com aquilo, então lá atrás, não importa. Você falou que você era bastante cético, mas você disse que você acreditava que havia alguma coisa depois da morte. Estou correto? Sim. O que aconteceu durante a experiência causou algum tipo de susto, de surpresa? Causou uma surpresa agradável, porque quando a gente é tão cético, tão racional como eu era e estou tentando não ser mais, a gente sofre muito. Porque eu fico, Carlos, assim, agora nem tanto. Eu já tenho algumas coisas que eu posso considerar como verdade, mas não vem ao caso agora. Mas, por exemplo, eu ficava revoltado quando eu via uma criança vendendo bala na rua e ninguém fazia nada. Eu ficava, como é que pode um bebê nascer com um tumor no cérebro? Essa criança, que culpa o que ela fez? Qual crime que ela cometeu? Que não pode ter um Deus, sabe? Mas, ao mesmo tempo, isso traz muita dor. Eu voltei para a faculdade fazer filosofia acreditando que eu ia achar respostas. Tive que ler um monte de livro e não encontrei resposta nenhuma, só encontrei mais dúvida. Aí as pessoas falam assim, não, mas a dúvida é boa, porque ela é que te impulsiona. Mas ela não é boa quando você tá um buraco dentro de você. E hoje eu não tenho mais esse buraco, Carlos. Eu acho que, se eu pudesse comparar tudo aquilo que Einstein tentou equacionar, quando ele falava um vazio, todo o vazio que há no universo só pode ser o amor. Eu acho que ele está certo. Eu acho que existe uma causalidade e alguma coisa deve explicar por que uma criança nasce com tumor no cérebro. Alguma coisa deve explicar por que tanta injustiça. Eu imagino que o planeta esteja muito atrasado e a gente vai ter que aprender muita coisa. Vamos por esse caminho. Mas ser cético é muito custoso, é muito pesado. Ser cético significa, na sua concepção, que só existe matéria? Não pergunto agora, pergunto antes da experiência. Não, ser cético para mim as coisas têm que fazer sentido. Não é só de negar. Negar é burrice, desculpa a palavra pesada. Eu não nego. Então, por exemplo, uma pessoa chegou para mim e me deu um livro de Chico Xavier. Aí eu pensei assim, eu vou ler isso e vou achar um monte de falhas. Não achei. Aí fui ler outro, não achei. Fui ler outro, não achei. Então, sempre parti da premissa de que
aquilo pode ser uma inverdade. Esse é o cético. Então, não adianta a pessoa dizer assim, Deus existe. Eu queria entender, por que você acha que Deus existe? Qual o sentido disso? Eu falava, se uma criança nasce com tumor no cérebro, então Deus não existe. Mas eu acho que há uma explicação por trás disso. Então, aí eu estou em busca dessa explicação. Não dá só para você pegar um livro sagrado e falar assim, olha, está escrito aqui no versículo tal, que essa é a verdade, fecha o livro e acredita nisso. Não. Eu precisa ter sentido para mim. Tendo você passado por essa experiência de quase morte, e todos nós, você, eu e todos que estão nos assistindo, vivendo nesse mundo cada vez mais complexo, qual sua mensagem para todos nós? A mesma que o médico me falou. Toda vez que você acordar, olha no espelho e diga, hoje eu vou ser feliz. Nunca mais tome um cafezinho com a sua esposa, com seu filho, com seu amigo, sem prestar atenção. Porque a única coisa real que existe é o amor. E aquele pode ser o último café. Então, viva o momento presente, intensamente. Jogue fora todas as culpas e medos. E saiba que você é uma pessoa muito, muito amada. Não sei por quem, mas são pessoas muito superiores a nós. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão maravilhoso, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?